texto que hoje nós estaremos refletindo fica em Atos, capítulo 11, do verso 19 ao verso 30. Atos 11, do 19 ao 30, diz assim: Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando Barnabé, alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Palavra do Senhor. Bom, caminhando ainda no livro de Atos, nós percebemos que as coisas continuam se desenvolvendo, o evangelho continua avançando. Rick Warren vai dizer que ou você tem controle ou crescimento. E quando eu olho para esse livro de Atos, e principalmente nesse ponto, nós percebemos as coisas saindo do controle humano e o evangelho se desenvolvendo e avançando e quebrando barreiras éticas, quebrando barreiras sociais, quebrando barreiras culturais. Ou seja, algo que era estritamente do povo judeu, o povo da aliança, aquele povo escolhido pelo Senhor, agora era de todos aqueles que o Senhor então chamassem. E nós olhamos que problemas acontecem, porque alguns judeus ficam então extremamente incomodados com isso. Como pode agora o evangelho avançar essas barreiras e chegar a pessoas que não mereciam, segundo a ótica do povo judeu, daquele que achava que era simplesmente os detentores da promessa. E nós olhamos então o início desse capítulo 11, percebendo Pedro tendo que dar explicações sobre o fato que aconteceu no capítulo 10, dele ter levado o evangelho aos gentios. E ele então vai explicar de forma coordenada tudo aquilo que aconteceu e como o Senhor então havia dado o dom do arrependimento aos gentios também, e que eles se converteram e confessaram a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. E isso então vai tranquilizar ali parte daqueles questionadores. E nós chegamos então no texto, no verso 19, Lucas começa então a narrar um novo fato, um novo momento, onde o Senhor continua avançando o evangelho e pessoas se arrependendo. E o interessante é que ele vai começar dizendo que após a morte de Estevão, não sei quantos lembram, nós falamos sobre isso aqui, um episódio em que o jovem chamado Saulo estava ali, vendo, autorizando, concordando com tudo aquilo. Aí dali então, aquela primeira morte, começa então toda a perseguição, começa a perseguição do povo então de Deus, o povo que seguia o caminho. E essa perseguição faz então com que os discípulos do Senhor Jesus se espalhem por todo aquele mundo conhecido. E na medida que eles vão caminhando, na medida que eles vão fazendo essa viagem, que essa dispersão acontece, por onde eles passam, eles comunicam a fé em Cristo Jesus, mas especificamente ao povo judeu. Entretanto, Lucas vai registrar algumas pessoas, ele não vai dizer o nome dessas pessoas, ele simplesmente vai dizer que alguns discípulos, eles começam então a pregar também a gentios, ele começa também a pregar a gregos. E o interessante é que o fato é que, conforme eles vão anunciando o evangelho, quebrando essas barreiras, a boa mão do Senhor
estava com eles, e pessoas então se convertem. E o interessante é que a igreja de Jerusalém, formada em sua maioria por judeus, fica impactada com o que estava acontecendo e manda alguém lá para poder ver o que estava acontecendo. E manda então Barnabé. Barnabé, quando chega para entender o que estava acontecendo, ele fica impactado e não consegue fazer outra coisa senão dar glórias a Deus, por conta da boa mão do Senhor estar com aquele povo e as pessoas se convertendo. E ele, que era um homem cheio do Espírito Santo, naquela igreja ali multicultural, vai trazer então um jovem chamado Saulo. E agora você pensa nessa igreja, uma igreja com gentios, com judeus e com um judeu que havia sido causa de perseguição e que startou a perseguição, o jovem chamado Saulo. E na nossa ótica, essa não seria uma igreja nos padrões de excelência. Nós diríamos assim, ó, essa igreja aí, ela é muito esquisita. O cara que matava, que prendia e batia, agora está com todo mundo junto. Ele mudou de time, ele mudou a sua perspectiva. E o interessante é que nesse contexto dessa igreja multicultural, é aonde o poder do Senhor se manifesta, e esses irmãos, esses discípulos, são chamados a primeira vez de cristãos, de seguidores de Cristo, de aquele povo que pensa, age e faz tudo conforme o Senhor Jesus fez. Então esse povo ali, essa igreja em Antioquia, então recebe o poder do Senhor. O poder do Senhor é manifesto ali e eles recebem então a identidade de serem chamados de cristãos. E o interessante é que isso nos faz pensar e nos faz aprender de que nós somos chamados a comunicar o Evangelho rompendo as barreiras existentes. E eu gostaria de fazer uma analogia aqui com você sobre o futebol. Perceba que o futebol, ele mexe com os nossos corações e com o nosso ânimo. Sim. Independentemente do time. Se você olhar para o ano passado, você vai ver que o Botafogo, ele teve um ano mágico. Esse ano, o Flamengo, na última semana, acabou de ganhar 2 títulos. E não acabou por aí, ainda tem o Vasco e o Fluminense que podem ser campeões da Copa do Brasil, ainda esse ano. Só que, quando o nosso time está ganhando, nós não pensamos em outra coisa a não ser comunicar, falar, expor a nossa intenção, expor a nossa felicidade. E aí quando você olha no Instagram, são 1000 postagens sobre o seu time, a pessoa já acorda com a blusa do seu time, dorme com o cobertor do seu time, aonde vai só fala do seu time e já fica planejando os próximos títulos. Mas o futebol, ele tem um agravante e um problema. Para que um time seja feliz, o outro tem que ficar triste. Para que um grupo seja feliz, outro vai estar triste. Só que nós temos algo muito importante e extremamente belo, que é o Evangelho, que ele vai quebrar essas barreiras. O Evangelho, ele vai quebrar a barreira que nós construímos. E eu citei a questão do time porque muitas vezes nós odiamos pessoas pelo simples fato dela declarar que o time que ela torce não é igual ao nosso. E isso é só um simples exemplo, mas tem a questão da política, a opinião política, a região onde a pessoa mora, locais aonde ela frequenta. E nós devemos ter muito cuidado com essas barreiras que nós criamos. Sim. Nós segregamos pessoas pelo simples fato de elas emitirem uma opinião diferente da nossa. E hoje nós possuímos uma imensidão de ferramentas para fazermos isso. Bloquear é uma delas. Mas aí você diz, não, eu não vou bloquear, eu vou silenciar, que é um bloqueio escondido. Ela não vai saber que você bloqueou ela silenciando. Eu não tenho problema, ela vai fazer parte ainda da minha rede social, mas eu não quero ver absolutamente nada do que ela está fazendo. Mas quando você não suporta, e você então exclui de vez, para que ela saiba que agora existe uma barreira entre você e ela. Mas nós precisamos de ter muito cuidado, porque o Evangelho quebra essas barreiras e nos chama a quebrar essas barreiras e não construí-las. E a pergunta que nós devemos fazer é:
Como comunicar o evangelho às pessoas que necessitam, se elas não conseguem ter acesso a nós ou vice-versa? Isso porque de antemão nós já criamos barreiras de comunicação com elas. Nós precisamos de refletir sobre isso, nós precisamos compreender que a verdade do evangelho do Senhor Jesus nos chama a colocar em prática a destruição de todas essas barreiras. Nós precisamos de fazer isso. E algumas barreiras que nós construímos e nem percebemos, uma delas é a questão social. E o evangelho vai jogar no chão, que não vai importar mais se é um milionário ou se é alguém pobre. Não vai importar mais se é alguém da periferia ou alguém da Zona Sul. Não vai importar mais se é uma pessoa que está no holofote, aonde todos veem, ou se é pessoas que fazem coisas comuns e ninguém sabe. Sim, nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de aplicar o evangelho na nossa vida e na nossa igreja, no nosso dia a dia. E alguns exemplos práticos para quebrar barreiras são nos aproximarmos de pessoas e levarmos a ela palavras encorajadoras. Assim como nós vemos Barnabé, quando chega em Antioquia, ele chega e exorta esses irmãos a permanecerem firmes na fé, permanecerem firmes seguindo o Senhor Jesus. Você pode, numa simples conversa, demonstrar empatia pelo sofrimento do outro e não utilizar o momento do sofrimento do outro para dizer que você sofre mais do que ele. Porque nós temos essa mania de quando alguém nos conta algo triste, nós somos então impulsionados a, eu quero ganhar isso, eu vou contar alguma coisa mais triste. Eu tenho uma história pior para poder contar, para que a pessoa também se sinta sensibilizada com o que eu estou vivendo. Nós não conseguimos o simples fato de nos colocarmos a ouvir e a cuidar. Nós precisamos de orar, conversar com pessoas sobre Cristo Jesus, sobre o evangelho. E isso pode se tornar invisível para alguns. Mas o interessante, quando olhamos nesse texto, esses discípulos que levam o evangelho a gregos, Lucas nem fala quem são, não cita o nome deles, diz de onde veio, mas deixa de forma muito clara que eles quebraram barreiras para comunicar o evangelho, e a boa mão do Senhor foi manifesta com pessoas se convertendo. E por que nós precisamos fazer isso? Porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez conosco. Pare um pouquinho e lembre das barreiras que foram quebradas para que você encontrasse o Senhor Jesus. E você pode dizer, não, mas eu fui criado num lar cristão, eu sempre conheci o evangelho, mas nós criamos barreiras independentemente se fomos criados em lares cristãos ou não. Mas o Senhor Jesus quebrou essas barreiras para que você, para que eu, para que nós estivéssemos aqui ouvindo a palavra dele e desfrutando desse evangelho da graça. Perceba que Jesus cuidou de cada detalhe para que o evangelho chegasse até você, fosse eficaz e você recebesse então o dom do arrependimento e da graça do Senhor Jesus. São barreiras que foram quebradas, que foram destruídas, e nós precisamos fazer o mesmo com o nosso próximo. E caminhando nesse texto, do verso 27 ao verso 30, nós percebemos que o Senhor Jesus continua abençoando essa igreja de Antioquia, que a igreja continua se desenvolvendo, continua crescendo, e Jerusalém então envia mais pessoas para ver o que estava acontecendo, mas agora não só ver, mas também mão de obra. A igreja estava se desenvolvendo, então vamos enviar profetas, vamos enviar líderes como apoio. E o interessante então, que esses profetas aqui eram pessoas vocacionadas a exporem a palavra do Senhor, mas lembrando que naquele tempo ainda, o cânon, a Bíblia ainda não havia sido catalogada igual nós temos hoje, ainda estava sendo construída. E então alguns desses profetas, o Senhor dava então um dom de saber o que haveria de acontecer com a finalidade do evangelho se estabelecer e o Senhor ser glorificado. E um desses profetas, chamado Ágabo, ele tem uma visão de que haveria uma grande fome, e ele comunica isso para aquela igreja, e os discípulos, cada um segundo a sua posse, fazem então doar os seus bens, doar ali os seus recursos para socorrer esses irmãos que estavam
ou que passariam por situações difíceis. E a discussão desse texto, ela não gira em torno de será que esse dom de profecia, de saber o futuro ainda é para os dias de hoje ou não. Não é isso que o texto traz. O que salta aos nossos olhos é o simples fato de que os discípulos do Senhor Jesus colocaram os seus recursos para glorificar ao Senhor. Nós não conseguimos olhar para outro ponto, a não ser que os nossos recursos, eles são para servir ao Senhor. E quando chega o final do ano, nós olhamos para trás, conquistas que nós tivemos, outras não, fazemos então aquele balanço de retrospectiva, mas já projetando até o orçamento do próximo ano. E dentro desse projeto, os nossos objetivos é de fato o principal, o nosso bem-estar. Você não vai projetar o ano seguinte pensando, olha, eu vou começar o ano, planejar viagens, projetos e sonhos, só para que isso tudo dê errado e eu fique chateado e fique frustrado. Você não vai fazer isso, ou pelo menos não deveria. Eu quero começar o ano projetando algumas coisas só para poder dar errado. E depois, quando der errado, eu vou me sentir péssimo. Esse é o meu sonho para o ano que vem. Não, você não vai fazer isso. Não deveria. Geralmente, os nossos projetos, eles são para nos deixar bem. O nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família, tudo aquilo que nos cercam. Só que uma pergunta fica muito... ela salta aos nossos olhos diante desse texto. Será que os nossos projetos possuem um lugar para que os nossos recursos sirvam ao Senhor? Será que dentro da nossa planilha de controle, nós colocamos dentro desses projetos, desses sonhos, parte dos nossos recursos para servir ao Senhor? Nós precisamos de cuidar disso com muito cuidado nas nossas vidas. E quando eu digo de os nossos recursos servir ao Senhor, eu não estou me referindo a dízimos e ofertas ou ofertas missionárias. Porque você pode dizer, não, pastor, está lá dentro da minha planilha financeira, tem lá dízimo, ofertas, mas eu estou dizendo além disso. Nós precisamos de entender que o Senhor nos chama a cuidar de pessoas, e é o que nós conseguimos enxergar nesse texto. Nós precisamos entender que às vezes vai existir pessoas ao nosso lado, no nosso convívio, que passarão por momentos difíceis, e Deus vai usar aquilo que Ele tem nos dado, nossos recursos, para abençoar a vida dessas pessoas. Sim, nós somos uma igreja missionária, nós temos o parceiro da cidade, somos uma igreja que planta outras igrejas, que se preocupa com o avanço do reino. Mas será que além disso você já abençoou a vida de algum irmão, de alguma irmã, ou de qualquer uma outra pessoa que estivesse precisando? Nós somos chamados a compreender que o recurso que o Senhor nos dá não é só para satisfazer o nosso bem-estar, mas também para socorrer aqueles que precisam. Nós precisamos de fato de entender que se o Senhor tem nos feito sobejar, se está sobrando, se o Senhor tem nos dado além, nós precisamos de começar a olhar à nossa volta, porque o Senhor vai sim trazer pessoas que será terra fértil, para que a gente possa então derramar parte da bênção que o Senhor tem nos dado sobre a vida dessas pessoas. E por que nós devemos fazer isso? Porque o Senhor, Jesus, fez isso conosco. Quer algo melhor do que a generosidade que o Senhor teve conosco? Queridos, o que o Senhor nos deu, a salvação, o perdão, a vida eterna, absolutamente nada nesse mundo tem o poder ou o valor que a gente consiga pagar isso. Não tem. Nós somos gratos e seremos eternamente gratos ao Senhor. Perceba que o Senhor nos deu algo que nós jamais conseguiremos pagar, jamais conseguiremos retribuir. Entretanto, Ele nos deu a oportunidade de agradecê-lo, cuidando do nosso próximo. Se nós queremos servir ao Senhor, e nós somos chamados para poder servir ao Senhor, os nossos recursos servem ao Senhor também. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado vai ser para a glória dEle.
E eu concluo te encorajando a vencer as barreiras que se levantem. Não seja construtor de barreiras, sejam construtores de pontes. E para construir pontes, nós precisamos de utilizar o Evangelho, porque o Evangelho vai destruir, vai destronar todas as barreiras que esse mundo cria. O Senhor Jesus nos chama a cuidar de pessoas, a levar o Evangelho a pessoas que estão perdidas. E por último, não tenha amor excessivo por aquilo que o Senhor tem lhe dado, porque aquilo que o Senhor tem lhe dado é para que você administre para a glória dele. Nós somos mordomos do Senhor. Então seja um bom mordomo e dispense aquilo que o Senhor tem lhe dado sobre a vida de outras pessoas. É isso que nós aprendemos nessa manhã diante desse texto, e eu gostaria de orar com você. Curve as suas cabeças.